Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Umbanda para Todos, no nosso canal Umbanda Sou Umbanda. Só aqui você encontra o curso de Teologia, que é esse curso aqui Umbanda para Todos, totalmente gratuito e livre para você poder assistir. Você pode assistir aqui através do nosso canal do YouTube, procurando aleatoriamente os vídeos até lá no 01, ou você pode acessar nossa plataforma, que tem um link aqui embaixo no Mostra Mais. A plataforma é cursos.umbandasoumbanda.com.br e lá você vai assistir gratuitamente esse curso. Tem outros cursos gratuitos lá para você também. Não vai pagar nada para assistir esse curso e nem os outros gratuitos. Esse curso vai te dar no final um certificado de conclusão e a cada aula você tem um suporte de dúvidas para tirar todas as suas dúvidas sobre aquele tema daquela aula. Na nossa plataforma você vai encontrar também planos de assinatura, onde você faz uma assinatura mensal que é mais barata do que uma pizza, R$19,90. Com R$19,90 você se matricula numa assinatura, vai pagar ali R$19,90 por mês e vai assistir todos os cursos, todos os vídeos dos cursos avançados. São mais de 10 cursos para você, por enquanto, e a cada dia a gente vai gravando mais coisas e colocando mais vídeos para você. Não existe fidelidade. Quer pagar uma mensalidade só para ver como que é, assistir todos os cursos e ir embora? Não tem problema nenhum. Pode fazer isso. Está liberado. A plataforma está lá para isso. Paga lá um mês de assinatura. Em um mês você assiste todos os cursos e segue a vida. E ninguém vai ficar chateado e ninguém vai ficar triste com você. Quer continuar pagando ali para pegar os novos cursos e atualizações dos cursos antigos? Faça isso. É muito legal. Recentemente teve uma atualização ali, uma aula extra no curso de ervas que já tinha encerrado fazia tempo e quem continua com a assinatura pegou ali a aula extra. Enfim, acesse a nossa plataforma, conheça a nossa plataforma, dê uma oportunidade. E dê oportunidade aqui também, se você estiver no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando seu like, compartilhando esse vídeo e comentando. Meu nome é Beto Ângeli, eu sou sacerdote no terreiro de Umbanda Jardim do Céu, idealizador aqui do canal Umbanda Sou Umbanda, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro sacramento na Umbanda. Nós estamos na reta final do nosso curso falando sobre sacramentos. E agora nosso terceiro sacramento, que é o sacramento de confissão. Confissão é um ato sagrado, né? A confissão ela deve ser respeitada acima de tudo. E confissão é o sacramento que mais existe na Umbanda. Como assim é o sacramento que mais existe? Eu frequento o terreiro há muitos anos e nunca vi uma confissão. Não? Você pensa que não, mas hoje você vai descobrir que você sempre viu atos confissionais. Você só não sabia disso, né? Agora você vai saber disso. Primeira coisa, nós temos que entender qual é a função da confissão. Vamos lembrar do nosso amiguinho, do nosso exemplo, o Antônio. O Antônio, na nossa aula de batismo, ele foi batizado. E aí nós tivemos a aula de confirmação, ele navegou ali por algumas religiões, acabou caindo na Umbanda, e lá na Umbanda ele teve a sua confirmação ou sua conversão, dependendo de qual versão da história você vai querer. E agora ele está seguindo a vida dele, normalmente. Porém, nessa caminhada dele, ele comete alguns atos que o incomodam. É importante entender que na Umbanda não existe o pecado, tá? O pecado, ele é uma situação judaico-cristã criada para controlar. Então, o pecado nada mais é do que uma ferramenta de controle. Quando eu falo que é pecado, as pessoas que são tementes a Deus, ou a espiritualidade, aquelas pessoas que querem estar bem, que querem caminhar, que querem atingir a luz, quando eu falo que é pecado, a pessoa para e fala, opa, é pecado, então eu não vou fazer. Então eu falo, matar é pecado, roubar é pecado, né? Não dividir o chocolate é pecado, enfim, eu falo várias coisas, digo que várias coisas são pecado, e a pessoa passa a não fazer aquilo, porque pecado é algo errado, é algo ruim, é algo que nos prejudica. Na Umbanda, nós não acreditamos em pecado, nós acreditamos em lei de ação e reação. Então, se você não divide o chocolate, você vai ter uma dor de barriga. Lei da ação e da reação não tem nada a ver com pecado. E aí, o que acontece? O Antônio está vivendo a vida dele ali
E ele tenta ser uma pessoa regrada, ele tenta ser uma pessoa boa o tempo todo. Mas ninguém consegue ser bom o tempo todo. Às vezes você se irrita com uma situação, às vezes você fala mal de alguém, ou você trata alguém mal, às vezes você deixa de dividir aquele chocolate, às vezes você comete um erro, uma falha, e isso começa a pesar em você. A sua consciência, o seu coração, a sua alma, a sua aura energética, ela começa a pesar. Você começa a sentir que aquilo está te incomodando, aquilo está te martirizando, aquilo está na sua cabeça de uma forma que você não consegue fazer mais nada sem pensar naquilo. Você fica pensando naquele erro o tempo todo. E isso torna você pesado, torna as coisas pesadas. Para isso, existe o ato confissional, ou seja, a confissão propriamente dita. Como funciona isso? A confissão ela é feita com o sacerdote. O sacerdote, ele não é qualquer um. Você não vai fazer a confissão com qualquer irmão de terreiro. Tem que ser o sacerdote. Por que tem que ser o sacerdote? Porque o sacerdote, ele é sacralizado como sacerdote. Ele é confirmado como sacerdote. E ele se torna um elo entre você e a espiritualidade. É claro que você tem acesso à espiritualidade independente do sacerdote. Você tem acesso à espiritualidade, sim. Mas algumas situações é preciso de um intermediário. Algumas situações é preciso. Imagine que você tem um espinho nas costas, bem no meio das costas. Um espinho a rosa, que está doendo muito, está incomodando. Você tem acesso ao espinho, mas você não consegue tirá-lo. Você precisa de alguém que vai ali e tira o espinho para você. E o sacerdote, ele vai ter essa função. Ele vai ouvir tudo o que você tem para dizer. Ele não vai falar. Ele só vai ouvir. Ele vai ouvir tudo que você tem a dizer. Ele vai pedir ao Oxalá que te perdoe. Ele vai clamar ao Oxalá que te perdoe. E ele vai te orientar sobre o que você deve fazer religiosamente para se purificar. O sacerdote ele vai funcionar nesse momento como um imã. Ele vai atrair todo esse negativismo para ele e vai descarregar na espiritualidade para que aquilo tudo vá embora e você fique bem. Então, ele é uma peça-chave para isso. O sacerdote é importante no ato confessional. Não adianta você querer confessar seus pecados para o seu irmão de santo, que é seu amiguinho. Por quê? O que vai acontecer? Isso não vai ser confissão, isso vai ser fofoca. Você vai dizer para ele sobre coisas da sua vida e ele não vai poder fazer nada para você a não ser te dar palpite. E para dar palpite na sua vida, qualquer um dá. O sacerdote ele não vai te dar palpite, ele não vai te dar opinião. Ele vai apenas te ouvir. E vai descarregar tudo isso de você e vai encaminhar. Ah, mas eu não quero só falar, eu quero um aconselhamento. Então você vai pedir o aconselhamento. E ele vai te aconselhar de acordo com a sabedoria e a intuição da espiritualidade. Então, para isso você não precisa imaginar que o sacerdote é melhor do que você, que ele é mais sábio, que ele é mais experiente. Não, o sacerdote é humano, ele pode errar também, assim como você. Mas naquele momento da confissão, ele está com tudo firmado e com seus campos mediúnicos abertos para que a espiritualidade fale através dele e te aconselhe. E além da espiritualidade falar através dele e te aconselhar, ele vai também recolher e entregar para a espiritualidade tudo aquilo que está pesando em você. E você vai sair leve. Mas a confissão, ela tem uma regra. Ela tem uma regra muito importante. É uma regra que a gente pode dizer que é a principal regra, é o pilar da confissão. Ela tem que ser sigilosa. Como assim sigilosa? Ela tem que ser sigilosa. O sacerdote não pode dizer para ninguém aquilo que ele ouviu de você. E você também não pode dizer para ninguém os conselhos que recebeu. Aquele ato de confissão, aquele ato confissional é um ato de sigilo, é um ato de segredo. Existe até lei que protege o sacerdote do ato confissional. Então, se você chama lá o sacerdote no interrogatório e fala, me conta, o que ele te falou? Eu não posso contar. Ele não pode contar, ele está protegido. Ele é protegido por lei sobre o ato confessional. É claro que existem algumas situações críticas em que essa regra pode ser quebrada,
né? Claro que em defesa da vida de outros e outros afins, mas, no geral, ele não pode ser forçado a quebrar esse sigilo. E ele é obrigado a manter, ele é juramentado, um sacerdote é juramentado para não quebrar esse sigilo. E você que está se confessando também não pode quebrar esse sigilo, o sigilo da conversa entre vocês. Aquilo que foi dito para você foi dito para você. Não é dito para o mundo, é para você. Ele não te ouve, chega na gira e fala abertão para todo mundo: olha, gente, ó, eu vou dar o conselho aqui que o fulano me pediu. Olha, isso que você está fazendo está errado. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque há um segredo entre vocês. E você também não deve sair contando. Por quê? O que foi dito para você. A orientação que vem para você normalmente vem da espiritualidade através do sacerdote, mas pela espiritualidade. E não é a mesma orientação que se dá para um outro irmão. Então, aquele conselho que é para você pode ser totalmente diferente se ele for dado para um outro irmão. Conselhos totalmente diferentes. Nossa, mas aí então ele vai me dar um conselho aqui e o outro irmão que está com o mesmo problema vai ter outro conselho? Sim, porque a espiritualidade sabe como conduzir cada um de vocês. Vocês são pessoas diferentes. Então, vocês têm que ter tratamentos diferentes. Tá, eu frequento o terreiro há muito tempo, não vi isso acontecer, nunca ouvi falar disso, e você disse que eu ia me surpreender e não me surpreendeu. Agora você vai se surpreender. O ato confessional ele também pode acontecer com o guia espiritual. E ele é chamado na Umbanda de consulta. Quando você vai se consultar com um guia espiritual, você vai dizer as coisas que você precisa. Você vai se abrir com o guia, confessando aquilo que te incomoda, que te atrapalha, e o guia vai te aconselhar. Vai te dar um passo para te purificar, te libertar desse peso, vai te aconselhar, vai atuar para você no seu benefício. Então, você passa pelo ato confessional toda vez que você se consulta com o guia. E você que não é dirigente de terreiro, você que é um médium da corrente, toda vez que o seu guia dá consulta para alguém, ele está ali realizando um sacramento, que é o sacramento da confissão. Ele está ouvindo o que a pessoa tem para dizer, está abençoando aquela pessoa para que aquele peso saia das costas e aconselhando aquela pessoa. Ninguém vai pedir conselho por algo que não esteja incomodando. Ninguém chega lá no pé do guia e fala assim: olha, eu estou muito rico e eu não estou sabendo como perder dinheiro. Ninguém faz isso. Se você está indo até o pé do guia, dizer para ele: olha, está acontecendo isso, eu preciso que você me diga alguma coisa, é porque isso que está acontecendo está te incomodando, está pesando, e ele vai tirar esse peso de você e vai te aconselhar. Muitas das vezes, não é preciso uma atuação direta, magística do guia. Só o aconselhamento já basta. Por quê? Porque é realmente uma questão de confissão. E a regra do sigilo também se aplica a isso. Então, aquele médium que está ali manifestando aquele guia, ele pode ser inconsciente ou semiconsciente. Não existe o médium consciente, porque a manifestação mediúnica é o estado alterado de consciência. Então, quando você está manifestando, você não está em plena consciência, você está semiconsciente. Pode ser que o percentual da sua consciência seja maior ou menor, mas é sempre semiconsciente. Enfim, aquele médium ou ele está semiconsciente ou inconsciente. Se ele está inconsciente, acabou o problema ali. Se ele está semiconsciente, ele tem a obrigação de guardar sigilo. Ele não pode chegar para alguém e dizer: olha, o fulano veio conversar com o meu guia e falou isso e aquilo. Ele não pode, por exemplo, chegar na esposa dele, ou ela chegar no marido, ou ele chegar no marido, ou ela chegar na esposa, tanto faz a formação de casal deles. Enfim, ele não pode chegar no parceiro e falar assim: nossa, Dona Maria veio falar com o meu guia hoje e ela está passando por um problemão. Não pode, não pode. Você está quebrando uma regra juramentada do médium de consulta de Umbanda. Você corre o risco dos seus guias se afastarem de você ou até mesmo te punirem severamente. Nossa, mas meu guia vai me punir? Ele não vai te punir te batendo. Ele vai fazer você passar por situações que façam você aprender. Por mais amor que a gente tenha a um filho, a gente tem que orientar e às vezes a gente tem que punir
para que ele aprenda. A mesma coisa é o guia espiritual. Por mais amor que ele tenha a você, se for preciso, ele vai fazer com que você aprenda. Então, a consulta é um ato confessional, e por ser um ato confessional, ela tem que ser sigilosa. Então, quando você passa em consulta com um guia, o assunto morre ali. Nem você, nem o guia, nem o médium do guia podem sair falando. É claro que você faz isso, eu sei que você faz isso. Eu sei que você conversa com o guia e volta no ônibus contando para o seu amiguinho tudo que o guia falou. Eu sei que você conversa com o guia e chega em casa e conta lá para o seu irmão, para sua irmã, para sua mamãe, para o seu papai, para o seu parceiro, para sua parceira, para os seus amiguinhos. Às vezes você conta até para o próprio médium que estava lá. Eu sei que você faz isso. Tudo bem. Agora você aprendeu. E se você aprendeu, você tem que fazer o que é certo. O ato confessional é uma situação muito importante. Quando você quebra o sigilo do ato confessional, você se responsabiliza pelo retorno de toda aquela carga. Então você, e me diz se não aconteceu isso com você já passou com o guia espiritual, foi lá, falou, saiu leve. No dia seguinte você já estava pesado de novo, com aquele mesmo problema. Nossa, mas por que o problema voltou? Lembra aí, será que você não voltou para casa contando para alguém tudo aquilo que você conversou? E aí tudo aquilo que foi retirado de você pelo guia, você absorveu de volta, porque você quebrou o sigilo confessional. Então a confissão é um sacramento na Umbanda, e o sacramento acontece através principalmente das consultas. Agora que você já conhece a confissão, agora que você já conhece a consulta, está na hora de irmos para o nosso próximo sacramento. E isso vai acontecer na nossa próxima aula, tá certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço e axé.